Vamos iniciar essa sexta-feira na corrente do bem, a corrente que não se quebra por nenhuma demanda. A corrente que ela tem um único objetivo: te aproximar de Deus e fazer com que os seus olhos espirituais sejam abertos. Haja vista que existem tantas coisas acontecendo nesse mundo que, se você não tiver os seus olhos abertos, você perde poderosas batalhas. Vamos fazer aquilo que toda pessoa inteligente deve fazer. Vamos orar. Vamos falar com Deus. A comunicação contigo, ela é fundamental. Porque assim como Daniel parava tudo para orar, no momento em que ele precisou, o Senhor estava lá. Infelizmente, tem gente que só para buscar quando precisa. Essa pessoa não tem gordura, não tem lenha, não tem azeite de sobra. São como as virgens imprudentes. Não tem sobra, não tem nada, é só a conta. E ó Pai, quem tem um, não tem nenhum. Então, ó Pai, eu quero mais de Ti. Tem gente que pergunta, mas por que todos os dias vocês oram? Todos os dias vocês param para escutar, para ler? Eu não tenho tempo para isso. Claro, Pai. Porque o Deus desse mundo cegou a mente do incrédulo para que ele não veja a luz. Está tão claro diante dos nossos olhos, ó Pai. Nós só precisamos acordar. Só isso. Eu te louvo. Porque, ó Pai, o Senhor um dia abriu os meus olhos e tem aberto os olhos de milhares de pessoas. Eu entrego o meu dia em Tuas mãos, ó Pai. Ativo o meu espírito ao Teu altar. Me conecto, ó Deus, com a Tua presença nesta hora. E com ela eu sou mais do que vencedor. Abro mão, ó Pai, dos meus desejos para entender a Tua vontade. Lhe peço sabedoria e digo, ó Pai, que a reciprocidade ela seja no mesmo nível. Porque o Senhor disse, ocultarei eu alguma coisa de Abraão? O Senhor enxergou lá na frente que ele seria grande. O Senhor é um Deus grande e eu quero essa grandeza na minha vida. Fale isso com Deus. Diga, eu quero essa grandeza na minha vida. Diga, eu quero esse poder na minha vida. Em o nome do Senhor Jesus, diga, eu quero essa força, essa energia de Deus entrando em mim, entrando na minha casa, entrando na minha vida. Eu quero ter os meus olhos abertos para ler a Tua palavra e entender ela saindo do papel e entrando no meu espírito. Eu quero, ó Pai, ser mais solidário. Eu quero a prosperidade. Eu quero desfrutar do bem e do melhor desta vida. Eu quero, ó Pai, os meus filhos saudáveis, minha esposa como videira frutífera à roda da mesa, como diz a Tua palavra. Que os meus filhos sejam como flechas na Tua aljava. Que os meus irmãos, os meus amigos, os meus pastores, eles sejam cheios do Teu Espírito. Ó Deus, que a cada dia, meu Pai, o Senhor use a minha liderança de uma forma sobrenatural. Que o Senhor, ó Pai, seja conosco em todo tempo e que nunca falte o óleo fresco sobre a nossa cabeça. É o que eu lhe peço, em o nome de Jesus, e amém. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos, escreva abaixo a sua versão atualizadíssima e nunca se esqueça, você nasceu para vencer. Aquele que nos guarda é muito maior do que a sua dor, do que a enfermidade, do que as tristezas, as mágoas
os ressentimentos e os ódios. Se hoje Deus te deu o privilégio de levantar, então não desperdice gastando tempo e energia olhando para aquilo que não deu certo na sua vida. Vamos começar o dia fazendo um exercício prático das coisas que muitas vezes ficam engavetadas. Hoje, neste dia, você vai viver pelo menos uma vez na sua vida e você vai ver que você vai ser livre da prisão espiritual, sobre o cuidado de Deus. Mesmo você que diz assim, eu vou trabalhar lá na empresa, um ambiente tóxico, procure estar conectado com o teu Deus em meio a esse ambiente. Procure ser como o pelicano, procure ser como a gaivota, procure ser como o cisne, a exemplo, que entra dentro da lama e sai com as suas penas branquinhas. Nós temos a força de Deus, a energia de Deus. E essa força, ela é contagiante. Eu não sei como vai ser o dia, mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. E se Ele está comigo, então eu tenho a certeza que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Senhoras e senhores, mais um dia nós vamos aprender sobre fé para vencer, fé para prosperar, fé para crescer, fé para tomar posse de uma vida melhor, fé para alcançar a cada dia as promessas de Deus. Fé, fé e fé, porque sem ela, diz o autor dos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Você sabia que, por mais difícil que seja viver nesta vida, se você não ativar o modo fé, você, além de viver na dificuldade, você viverá na falta da esperança. Porque existe saída, sempre existirá uma saída, sempre existirá saída para quem clamar. Eu estava dizendo ontem aqui, ontem ou anteontem, me perdoe a memória, que às vezes Deus vai permitir algumas pessoas nos perseguirem para que realmente nós oremos ainda mais. É alguém te perseguindo de dia para o teu joelho se dobrar na madrugada. Então, não fique preocupado com as angústias, com as aflições ou com as situações de perseguição ou alguma coisa do tipo. Continue cumprindo a sua missão e com excelência, porque Deus é fiel. Vamos aprender com Deus? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, eu quero estudar com você o versículo de número 1. A Bíblia diz assim, preste atenção, porque existem coisas que são intoleráveis e você não pode deixar tragar e digerir, porque senão vai acabar, vai estragar com a sua vida. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê, isto é, quem abuse da mulher de seu pai. Há um curto período de tempo, aqui no Brasil, estava sendo discutido, melhor dizendo, na Câmara dos Deputados, a possibilidade, observe, a possibilidade de famílias serem aceitas na nossa sociedade, famílias tais como, preste atenção, um homem, uma mulher e outra mulher, ou um homem e um homem, uma mulher, um homem e outra mulher. Não sei se você entendeu, mas é exatamente o que eu lhe falei. A poligamia.
relacionamentos que não só são condenados pela Bíblia, mas que não são aceitos pela Constituição. E isso estava sendo discutido na Câmara dos Deputados e, pasmem, por profissionais que entendem que esse tipo de relacionamento é saudável no ambiente familiar, inclusive para filhos. Você não ouviu errado. É exatamente isso que eu te falei. É um ambiente saudável e salutar, porque hoje em dia existem famílias que não são famílias como famílias originárias da cultura judaico-cristã e que hoje isso tem que ser normalizado. Paulo está tratando exatamente isso, mas pasmem, não é agora, no século 21. Paulo está tratando isso na igreja de Corinto. Estamos falando há milhares de anos atrás. A imoralidade. Ele disse: a quem abuse da mulher de seu pai. Nós estamos tratando de um assunto, irmãos, muito importante e intragável e intolerável. Porque existem muitas pessoas, e eu sei que esse assunto é pouco falado aí fora, e tem poucas pessoas, e a gente sempre aborda isso na igreja, a questão da imoralidade, da prostituição, a questão de assuntos pertinentes à santidade. E aonde a cada dia que passa as coisas estão tão perdidas aí fora que as pessoas dizem assim: bom, já que existe isso, então eu creio que é normal e Deus permite ser assim. E aí Paulo chega e diz assim, 1 Coríntios 5, versículo de número 2. Estais orgulhosos quando deveríeis estar ao menos entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos a vós e o meu espírito, pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Não é bom o vosso orgulho, e não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não adianta, irmãos, tentarmos tapar o sol com a peneira, é o que Paulo está dizendo. A igreja de Corinto estava passando pano para uma coisa que não era viável. O pecado, por mais difícil que seja lidar com ele, a melhor maneira é o perdão. E se porventura essa pessoa, é o que eu digo, vamos lá. Vamos falar rasgado aqui para você entender. Eu sou pastor, sou casado com a minha esposa, completo agora, semana que vem praticamente, 17 anos de casado. Sou pai de 3 filhos. Eu apacento ovelhas desde quando eu tinha 18 anos de idade. Eu completei 40 agora, 18 para 19, para não errar, né? Que eu já comecei a ser líder de obreiro, líder de jovens, vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, o pecado existe. E eu, antes de aceitar Jesus, como qualquer jovem, vivia na prática do pecado. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para você. Não quer dizer que o senhor não peca mais, pastor? Peco todos os dias. Mas há uma diferença quando você conhece o Senhor Jesus. No mesmo momento que você peca, que você erra, seja por palavras, por pensamentos, às vezes como líder ou como pastor eu posso estar numa
condição de frustrar a expectativa de alguém. Então, por isso que eu preciso me redimir com Deus todos os dias. Mas uma coisa é quando você vive na prática do pecado e ainda se orgulha meio que disso, sabe? Como quem diz, vamos lá, estou tomando eu como exemplo, para não dar ninguém como exemplo. Eu sou pastor, suponhamos que eu cometi um ato falho, adulterei. E eu fico quieto na minha, ninguém soube disso, e continuo pregando. Como se nada tivesse acontecendo, e ainda me orgulho, porque consegui esconder isso da congregação. Eu tô lá. Só que aí, Paulo, na sua infinita bondade, cheio do Espírito de Deus, ele veio com uma palavra direcionada à igreja de Corinto, dizendo, ó, tá aqui a falha. O que o senhor está dizendo, pastor? Que por mais que o homem tente esconder algo, Deus sempre levantará alguém ou alguma situação que será pertinente para a solução daquele caso. Eu vou mais além. Preste atenção. Eu sei que o assunto é espinhoso, que eu vou te explicar, mas você precisa entender. Existem pessoas que, para ocultar um erro, cometem um outro erro ainda maior. Suponhamos que a pessoa errou e engravidou desse erro e tirou a criança. Eu me lembro de uma senhora há muito tempo atrás que ela era da igreja, mas sempre ela não conseguia ser completa na vida sentimental. E um dia ela abriu o coração. Dizendo, pastor, eu preciso falar uma coisa e eu preciso de oração. E ela, com lágrimas nos olhos, disse, um dia eu cometi um ato falho, eu tirei uma criança. Eu não queria. E hoje eu sei que Jesus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E digo mais, todo e qualquer problema que acontece na minha vida, eu relaciono a aquele ato. Suponhamos que ela bateu o carro, ela relacionava com aquele ato. Suponhamos que ela começou a namorar, o namoro deu errado, ela correlacionava com aquilo. Por que isso acontece, pastor? Eu disse, porque você ainda não se perdoou. E não é uma tarefa tão fácil quanto parece, irmãos. Eu vou lhe dizer por quê. Não me tome como um pastor herege, que eu estou dizendo é impossível de perdoar. Jesus perdoou ela. Agora, a reconstrução do interior, aí exige esforço, exige realmente quebrantamento. Porque eu creio que aonde habitou o pecado, superabundará a graça. A prova disso é Paulo, que era Saulo e se tornou Paulo. Mas há um processo de reconstrução e nem todo mundo quer pagar o preço de descer a casa do oleiro e ser reconstruído em Deus. Paulo passou 3 anos na Arábia, isolado, buscando de Deus, até realmente ele entender o que Deus tinha para ele. Tem gente que chega e vai de vez em quando numa igreja, num culto de libertação ou num culto de domingo e diz, pronto, já fiz demais, já fiz a minha obrigação. Não, irmãos, não é assim que funciona. Entendeu? Tem gente que molha só a pontinha do pé e pensa que está encharcado. Então é necessário. Paulo disse assim, ó, tem coisa errada, tem que mudar. Eu já orei a Deus entregando aquele que cometeu tal ato, que seja entregue a Satanás, um pouco de fermento levado a toda a massa. Então Paulo estava tratando do pecado com a quimioterapia. E pecado é tratamento radical. É quimioterapia, espiritualmente falando. É libertação, é buscar pela libertação mesmo, até você ver sair o orgulho, até você ver sair, sabe, o medo, até você ver sair aquela ansiedade, até você ver sair o pânico, até você ver sair completamente. Eu já
orientei casos de pessoas que dormindo, isso é coisa séria, pessoal, dormindo sonhavam, tendo sonhos que não convém falar aqui, pesados. Sonhos que sujos, vamos dizer assim, sonhos sujos. Pessoas que lutavam contra o espírito de prostituição, pessoas que lutavam contra o espírito de adultério e indo, buscando de Deus contra o espírito do vício. E só Jesus para libertar. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, não tem como passar pano no pecado. Não tem. Porque chega uma hora que, se não for descoberto na terra, é no céu, aí acabou. Porque você vai ficar fora das mansões celestiais. Então é melhor encarar aqui na terra. É melhor pegar e encarar aqui na terra, esmurrar a carne no bom sentido. Aí a gente entra num outro princípio, como eu estou te dizendo. Quando uma pessoa tem problema nos rins, ela tem que ir ao médico 3 vezes por semana, aonde ela estiver, ela tem que parar para fazer o tratamento. E nem todo mundo quer fazer o tratamento. Tem gente que quer sarar de um problema renal, a pessoa está lá já com as pupilas amarelas, já está na fase de cirrose hepática e quer tomar aspirina. Não tem jeito, você tem que parar para fazer hemodiálise, fazer o tratamento. A pessoa que foi diagnosticado que ela tem ali um nódulo, e esse nódulo ele é um nódulo maligno, ela tem que fazer a químio, a rádio. Espiritualmente falando é da mesma maneira. Se você não parar para buscar de Deus, você não vai conseguir vencer. Se você não tirar um tempo, você está de férias, beleza, eu vou para a igreja todo dia. Ah, mas isso é fanatismo. Não, eu quero ir, eu estou com sede de Deus. Eu me lembro de um médico que foi ovelha minha há muito tempo, um casal de médicos, e além de ser médico, ele trabalhava em outro local e tinha sua clínica lotada. E ele ia para 2 cultos em um dia só. Sexta-feira, meio-dia, e voltava à noite. Domingo, ia para o culto da tarde e voltava para o culto da noite. A gente dizia, doutor, a gente brincava, ô doutor, tá vendo a igreja mais do que nós, pastores? Ele dizia, pastor, eu já perdi muito tempo. Ele pegava, achava a coisa mais linda, ele pegava os prontuários dos pacientes de joelho e ele ia orando por cada paciente. Eu dizia a Deus que o Senhor abençoe e conserve sempre essa fé. Eu quero orar por você agora. Já deu os meus 23 minutos, já vamos para 24. Mas deixa eu chamar a sua atenção para você que ainda não foi liberto e está passando por um problema sério. Procure nessa sexta-feira uma de nossas igrejas. Eu estarei daqui a pouco, 6h45, depois às 9h e por último, 7 da noite. Na Avenida Delmiro Gouveia 2906 aqui em Aracaju, ou em qualquer uma de nossas igrejas espalhadas no Brasil. Sexta-feira é dia de libertação, de cura divina e libertação, e tem um pastor preparado por Deus para te ajudar. Ok? Se você ainda não contribuiu essa semana com o projeto Neemias, hoje é dia. Plante a sua semente de 24 ou múltiplos de 24. Deixe o Senhor operar. Pai, em nome de Jesus eu peço que a tua palavra se cumpra sobre a vida de cada um dos teus no dia de hoje. Uns confiam em carros, outros em cavalos, alguns têm que tomar uma decisão séria no dia de hoje. Coisa séria, Pai. Se não usar a fé, acostuma no pecado. Nós invocamos o teu poder e declaramos agora que toda malignidade, que toda barreira do inferno seja arrancada, expulsa, acorrentada, em nome de Jesus. E Pai, que haja luz. E assim como Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa, que assim seja, meu Pai, porque só o Senhor é Pai para poder ser a Páscoa verdadeira da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai,
porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E nós não nos alegramos pela condição de pecador, ó Pai. Eu sou um pecador redimido e eu Te louvo muito por isso. E eu repreendo, ó Pai, todo o espírito de morte que esteja rondando a mente desta pessoa que ora comigo agora. E que ela seja abençoada de uma vez por todas, em nome de Jesus. E amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de toda iniquidade. E que nessa sexta você seja abençoado. Sexta-feira, 6h45, 9, meio-dia, 3, 5 e às 19h30, às 7h30 da noite. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Lembrando que a partir das 18h30, os nossos pastores já estarão à disposição para atender você que precisa de oração e de ajuda, tá bom? Um beijo no coração. Se você mora distante, é Ovelha Online, e quer atendimento via chamada de vídeo, via telefone, o mesmo número que você envia o comprovante é o número que você vai pedir oração. 79-3214-4266. Esse número é o WhatsApp. Você pode ligar para ele também. Nós vamos lhe atender. Um beijo no seu coração. Fique na paz, fique na graça de Deus. Tchau, tchau.